Voltamos aqui, lembrando você que hoje tem odd da secada contra o Palmeiras, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maior de 18 anos, a diversão não é investimento, e que também a gente tem hoje hoje tem 100 mil reais e sexta-feira 1 milhão de reais. Então você pode tirar a sua sorte grande hoje, né? Adquirindo aí o Pix do Milhão, além de prêmios instantâneos na hora. Eu vou deixar o QR Code na tela aqui. Você pode ganhar 1 milhão de reais na sexta. 100 mil hoje e 1 milhão de reais na sexta-feira. Olha, a gente tem muita coisa para falar aqui. Cara, os cruzeirenses estão reclamando, mas estão reclamando demais. Eu falei no outro vídeo. É impressionante o choro, né? Tá tudo alagado em Minas Gerais. Tá tudo alagado. O supermercado, o supermercado está reclamando demais. Os torcedores do supermercado estão revoltados. Estão chateadinhos demais, os torcedores do supermercado. É impressionante, né? A gente vê aí que é seletivo, né, cara? A reclamação deles é seletiva, né? A gente percebe aí que deixa eu só arquivar aqui, a reclamação deles é seletiva, porque justamente quando alteraram para o final do ano a Copa do Brasil, eles não falaram nada, eles acharam tudo normal, acharam tudo perfeito, né? Então, agora, eles reclamam só do Flamengo, né? Eles só reclamam do Flamengo. O Palmeiras, eles esquecem que também não teve jogador convocado, né? Informação que a gente trouxe com o Jaircy Carvalho ontem, exclusivo, tá? Então, a gente tem aqui para trazer para vocês uma informação importante com relação a Arrascaeta, outras coisas aqui importantes para a gente trazer, comentários aí da galera. Eu vou trazer aqui também o vídeo, uma parte do vídeo da manhã com o Fabrício Kika, né, que muita gente não acompanhou. Olha, final da Copa do Brasil, já em 2026, será em jogo único, tá? Então, início em 18 de fevereiro e término em 6 de dezembro. Clubes da Série A começam apenas na quinta fase, redução de 1 a 3 datas para clubes da Série A, aumento de 122 jogos para 155 jogos, final em jogo único, aumento de 92 para 126 clubes em 2026 e de 126 para 128 em 2027. E com isso, a virada de mesa aconteceu. O Botafogo não estava garantido na Copa do Brasil, tinha que chegar no G4 no Brasileiro, que eles estão, né, piorando a cada momento. Eles poderiam não chegar no G4, G6, né, Libertadores, para garantir vaga na Copa do Brasil. E agora, com essa mudança, o Botafogo, a virada de mesa aconteceu. O Botafogo está garantido na Copa do Brasil 2026. É uma vergonha, né? Que loucura. Olha, a gente tem aqui uma outra situação, a gente está vendo muita coisa a ser falada aí da Leila, da Libra. Vale a pena lembrar, de novo, em 2015, o presidente do Palmeiras disse que o Flamengo dava muito mais visibilidade, tá? Em 2020, olha só, presidente do Palmeiras desde 2021, a Leila voltou a ser lembrada nas redes sociais após sugerir recentemente que os clubes excluam o Flamengo dos campeonatos por considerar injusto o rubro-negro receber mais que os demais. Torcedores resgataram uma fala de 2015, quando ainda patrocinava o Palmeiras pela Crefisa e se irritou com a diretoria da época, ameaçando romper o contrato. Para continuar assim, eu largo o Palmeiras e vou para o Flamengo, que dá muito mais visibilidade, né? Ela, apesar dessa declaração, continuou investindo no clube e virou presidente do Palmeiras, e hoje tem essa contradição, quando ela mesma disse que o Flamengo dava mais audiência e que ela ia investir no Flamengo. Que loucura, hein, tia Leila? Que loucura. Agora, para melhorar essa situação, olha só, Vasco fecha acordo com a Crefisa. Olha isso. Olha isso hoje, meus amigos. Olha isso hoje. Olha aí. A gente sabe que a Leila gosta do Vasco, né? Olha aí, ó. Olha aí. Vasco fecha acordo com a Crefisa. Vasco fez um empréstimo na modalidade DIP, essencial no processo de recuperação judicial. O valor gira em torno de 80 milhões destinado a salários, fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Então, o podcast Cruz Maltino trazendo aí acordo da Leila Pereira com o Vasco. No dia seguinte que ataca o Flamengo, ela fecha acordo com o Vasco. É isso aí, né? Mas é contra tudo e contra todos. Eles não gostam do Flamengo, a verdade é essa. Mas você não esquece que você já elogiou o Flamengo, hein, tia Leila? Você já elogiou o Flamengo. Olha só, a gente teve aí uma notícia importante para trazer aqui,
que foi trazida inicialmente pelo Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV, tá? O GE confirma a informação dele, não deram crédito dessa vez, que a forte identificação de Arrascaeta com o Flamengo pode render ao torcedor rubro-negro muitos anos de alegria. O uruguaio já declarou publicamente o desejo de encerrar a carreira no clube e nos bastidores esse plano começa a se desenhar. O Meia chegou a encaminhar um acordo pela renovação no início do ano, mas as tratativas foram congeladas em maio. Agora a diretoria voltou a tratar o assunto e já apresentou uma proposta oficial. O staff da Arrascaeta respondeu com seus anseios e uma nova reunião deve acontecer durante a data FIFA. A gente registrou aquela reunião que aconteceu num restaurante na Barra da Tijuca, né? O contrato atual vai até o fim de 2026, mas a ideia da discussão é ampliar o vínculo por mais 3 temporadas até o fim de 29. Então, seria 26, 27, 28, 29. 4 anos de Arrascaeta mais, além de 25. 4 anos do nosso craque, né? Do gringo fantástico. Caso avance, o ídolo poderá se aposentar com a camisa do Flamengo, algo que já é prioridade tanto para ele quanto para a diretoria, quanto também, não está na matéria, para o Daniel Fonseca, empresário do jogador, que quer que ele fique no Rio de Janeiro, tá? Então, a Arrascaeta aí renovando possivelmente por mais 4 anos com o Flamengo. A gente tem aqui também uma questão importante para a gente debater. Eu vou trazer aqui agora os melhores momentos da minha conversa com o Fabrício Kika. O Fabrício Kika deu a sua opinião sobre essa questão de Flamengo e Libra. Eu já convido você a se inscrever no canal Mundo na Bola. Ele é muito bom, ele arrebenta nesses posicionamentos sobre estádio, sobre Libra, sobre tudo. Então vamos acompanhar aí o Fabrício Kika. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Obrigado, Gabriel, mais uma vez por essa oportunidade. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Fabrício Kika e eu sou lá do canal Mundo na Bola. Bom, vou contar um pouco dessa história, vou contar essa história desse vídeo da Leila e vou trazer alguns outros vídeos aqui para a gente comentar. Mas antes, eu vou dar um panorama geral do que está acontecendo. O Flamengo entrou na justiça e bloqueou o pagamento da Globo para os times da Libra. Por quê? Porque o Flamengo não concorda com a divisão de 30% desse pacote, dessa receita toda. Os outros 70% foram pagos. 30% foi retido na justiça. Por quê? O Flamengo discorda da maneira como essa parte do dinheiro vai ser dividida. Segundo a Libra, a diretoria passada do Flamengo concordou com a divisão que estava sendo realizada. A direção atual disse que, apesar de ter concordado, não havia informações suficientemente detalhadas para determinar como essa receita seria feita. E o Flamengo não assinou este detalhamento dessa divisão. Portanto, há uma versão do Flamengo que diz que sem os detalhes não é possível aceitar como está a cláusula escrita, e há a versão da Libra dizendo que o Flamengo aceitou. O Flamengo pede para que a Libra apresente algum documento de que o Flamengo de fato tenha aceitado o detalhamento da divisão desses 30% referente à audiência. É nesse pé que está. Excluindo os torcedores e os diretores de outros clubes que não sejam o Flamengo, os jornalistas que estão cobrindo esse episódio deveriam estar cobrindo com essa ênfase, porque tem o lado da Libra e tem o lado do Flamengo. E você que está assistindo, você pode acreditar no Flamengo, pode acreditar na Libra, pode acreditar no Landim, pode acreditar no BAP, não interessa. Mas há duas versões colocadas na mesa. A versão do Flamengo diz que o Flamengo tentou negociar por 8 meses. E para que essa forma de divisão do dinheiro seja de fato aceita, para ser aceita, tem que ser aprovada por unanimidade. Isso nunca aconteceu. Depois de 8 meses de negociação, o Flamengo foi à justiça e o dinheiro foi bloqueado. Bom, nos últimos dias, uma série de jornalistas vem se manifestando junto com as manifestações dos clubes. Os clubes da Libra estão todos se manifestando contrário ao Flamengo, com notas de repúdio, essas notas ridículas de esclarecimento. Dissecar o comentário da Leila. Primeiro, o que existe hoje são 2 grupos comerciais, não é uma liga. Uma liga séria, uma liga organizada, não permitiria, por exemplo, gramados artificiais, gramados sintéticos, como o Palmeiras, por exemplo, o tem. Uma liga séria não permitiria clubes jogarem sem quitarem suas dívidas com outros clubes, por exemplo, como acontece
ou aconteceu recentemente com o Atlético Mineiro, que também emitiu nota de repúdio. Se fosse uma liga de verdade, haveria uma discussão técnica a respeito do campeonato, não uma discussão superficial a respeito da divisão de 30% do dinheiro. Mas isso traz para a discussão um outro problema. Infelizmente, o Palmeiras está controlando essa narrativa. Essa declaração da Leila não é uma declaração real, porque não é uma liga. Não existe uma liga. Uma liga nunca foi criada. O que existe são dois grupos que se auto-intitulam liga, mas que não são uma liga. São grupos que discutem comercialização de direitos de imagem. Apenas e tão somente isso. Então a declaração da Leila é vazia. Acontece que a Leila ela vem controlando a narrativa e levando a público uma narrativa que sugere, que indica que o Palmeiras é o bom moço, que o Palmeiras está cedendo. Por quê? Porque no critério que o Flamengo acredita ser o mais justo para a divisão dos 30%, o Palmeiras ganharia mais dinheiro. Então, olha só, o Palmeiras também está abrindo mão, mas há uma desproporção muito grande. O Flamengo está perdendo algo em torno de 100 milhões de reais por ano, enquanto o Palmeiras vai perder 10. O que o Palmeiras está fazendo não é defendendo os times menores, não é sendo o bom moço. O Palmeiras está defendendo que o Flamengo não tenha mais distância para ele mesmo, que é uma discussão legítima. O Palmeiras está dentro da sua legitimidade defendendo o que acha mais correto. O que não é legítimo é pagar de bom moço. Isso cola muito bem para os torcedores do próprio Palmeiras e todos os torcedores que torcem contra o Flamengo, ou seja, todos os outros. Então isso funciona. O controle da narrativa é suportado por desinformação de muitos jornalistas. Muitos jornalistas estão conduzindo a narrativa de maneira errada. Um deles é o PVC, que recentemente deu algumas declarações. Eu decupei todas as declarações que o PVC deu no meu canal, detalhe por detalhe, de maneira muito técnica. E eu vou fazê-lo aqui também. E vou trazer outros jornalistas que estão mantendo esse mesmo procedimento, talvez por desinformação, conduzindo uma narrativa favorável ao Palmeiras, como fez o PVC, a primeira. Ele toca muito brevemente no ponto mais importante da discussão. Ele insiste na entrevista de que o Flamengo concordou. E aí volta ao que a Leila está dizendo. Lembrem-se, o Flamengo aceitou as regras da Libra, o Flamengo assinou o contrato. Isso não quer dizer que o Flamengo automaticamente aceita tudo que será e foi decidido pela Libra. Há muitas coisas que precisam ser resolvidas, dentre as quais a cláusula de audiência. Isso é um ponto fundamental. E há uma confusão. O que a Leila está fazendo é intencionalmente criar uma confusão, dizendo o Flamengo cria a sua própria liga, que é o que disse o PVC no final. Então cria a sua própria liga, separa. Não foi, o Flamengo não quer criar a sua própria liga. O que o Flamengo talvez queira é negociar os seus próprios direitos de televisão, como faz para fora do Brasil. Eu, por exemplo, sou assinante da Flamengo TV e assisto todos os jogos do Flamengo em casa, com a narração do João Guilherme, através da Flamengo TV. Então, o Flamengo talvez queira fazer isso. Talvez seja a meta do Flamengo, talvez seja que queira fazer isso. Mas não é criar uma outra liga para jogar sozinho. Isto é retórica. E é claro, né? O PVC cometeu um erro ao dizer que os torcedores compram todos. Não, os torcedores, se pudesse, compraria apenas o do seu clube. É exatamente o que eu faço com o Flamengo. Eu compro o pacote do Flamengo. Eu compro outros pacotes também porque eu quero ver os jogos do Flamengo fora de casa. Mas eu compro, essencialmente, o pacote do meu clube. Isso é uma maneira mais eficaz de determinar a qualidade ou a quantidade de audiência que cada clube tem. É uma forma de medição quantitativa usada faz décadas. Então não faz o menor sentido e, de mais a mais, como eu disse, é impossível você comprar todos os jogos do seu time. Você tem que comprar do seu time e de outros times, porque o seu time joga dentro de casa e fora de casa. Ou seja, não procede os comentários do PVC. E aí, um outro jornalista que tem encampado essa narrativa com informações limitadas é o Danilo Lavieri. E ele usa uma analogia, adivinha de quem? Metáfora da árvore, né?
Ele fala da metáfora do senso comum, ele cita o PVC, e nessa metáfora da árvore, ele diz o seguinte, que uma grande árvore, né, o futebol é uma grande árvore com seus galhos, o Flamengo quer ser um grande galho, quer ser um grande galho fora dessa árvore. Isso não procede, isso não procede. O Flamengo quer discutir essencialmente um dos quesitos de medição de audiência. Simples assim. O Flamengo já concordou com uma distribuição de 40% igualitária, 30% por performance. Está discutindo parte da audiência qualificada, dos 30%. É isso que o Flamengo está discutindo. E quando fala da árvore, a árvore não é o futebol brasileiro. A árvore seria a liga, que não existe, não foi criada. E por coincidência, nas declarações do PVC, o PVC faz o seguinte comentário com relação à Justiça do Rio de Janeiro. Ele está dizendo que o Tribunal do Rio de Janeiro faz uma insinuação, e também Danilo Lavieri faz exatamente a mesma insinuação num outro programa. Isso é uma coisa que me preocupa, na verdade, porque, obviamente, ninguém pode ser julgado ou culpado por declarações como essa, mas é uma insinuação. É uma insinuação. Óbvio que se você levar na letra fria da lei e tentar processar os jornalistas ou questionar os jornalistas nos seus conselhos de ética, há uma escapatória retórica, né, muito fácil. Não, olha só, não disse nada. Mas, na verdade, é uma insinuação implícita de que há um problema com a Justiça do Rio de Janeiro. E ambos dizem as mesmas coisas. O Lavieri cita o PVC, a Leila apresenta uma declaração, e obviamente que o jornal... Obviamente não, mas eu não posso nem sugerir isso, que os jornalistas estão organizados com o Palmeiras para fazer esse tipo de... Mas o que está acontecendo é a criação de uma narrativa que está sendo desenvolvida para que o Flamengo seja um malvadão. Os fatos que nós temos até agora são os seguintes: o Flamengo está na Libra, o Flamengo assinou o contrato com a Libra, o Flamengo aceitou a divisão de 40% para igualitário, 30% de acordo com a performance no campeonato e 30% com relação à audiência. A cláusula de audiência precisaria de mais detalhes. Aparentemente, não há nenhum documento que comprove que o Flamengo aceitou o detalhamento da divisão por audiência. É isso que nós temos. Você pode achar que o Flamengo aceitou, não aceitou, aceitou oralmente. Aí vocês tiram as opiniões de vocês. Os fatos são esses. E a cobertura jornalística, com várias exceções, elas têm prioritariamente colocado o Flamengo como um grande vilão. Não é o que a gente observa através dos fatos. É isso. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, ficou um pouco mais longo do que a gente havia combinado, mas obrigado mais uma vez por esse espaço. E eu quero pedir uma ajuda a vocês aí, que são amigos aqui do Gabriel, do Paparazzo, né? Eu tô muito próximo no meu canal Mundo na Bola de bater 100 mil inscritos. Muito próximo mesmo. Então, se você está assistindo aqui, quer mais detalhes sobre esse assunto, vai lá no meu canal, se inscreve no meu canal. Se você me ajudar, ainda no final desse mês eu chego a 100 mil inscritos. Mais uma vez, Gabriel, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.